Olá, tudo bem? Então vamos agora para ver a constituição empresarial na teoria, mostrando então uma das 5 principais formas de constituição empresarial e entender quais as diferenças delas e qual pode se encaixar melhor para você. A primeira delas então é a MEI. É a forma mais básica de constituição empresarial, só que ela tem vários limitadores, mas também é a mais barata. O primeiro limitador dela é que você fica limitado a R$81 mil ano. Você pode ter no máximo um empresário e você só pode ter uma MEI no seu nome. Você não pode ter outras empresas. O custo dessa MEI, de acordo com a classificação dela, é de R$45 a R$50 mês. Você não paga impostos e é só isso. Você só paga de R$45 a R$50 mês, você não vai pagar nada mais, só que o seu faturamento limite é R$81 mil. Segunda forma de tributação, então, é empresário individual. Ela passa a ter um nível de complexidade um pouco maior. Você não tem mais o limite de contratação, que passa a não existir para nenhuma das outras formas, mas você acaba também sendo responsável pelo capital social da sua empresa, não pode ter outras empresas no nome, passa a pagar impostos e acaba sendo obrigado a ter um contador. Então você tem a próxima forma de tributação, que é uma EIRELI. É o único dono, ou seja, você pode só ter essa EIRELI, e ela não pode ter sócios nessa EIRELI e não pode ter outra EIRELI no seu nome. Só que o capital mínimo social dessa EIRELI vai ser 100 vezes o salário mínimo. Sua responsabilidade quando algo acontece com essa empresa, ou seja, se ela foi à falência, se um fornecedor está pedindo alguma coisa, ou se você sofrer um processo, a sua responsabilidade é sobre o limite do capital social, que no caso da EIRELI é 100 vezes o salário mínimo. A parte então de sociedade limitada, você precisa ter de 2 sócios no mínimo e no máximo 7 sócios. Você não tem um limite de capital social, ou seja, você pode ter capital social de R$10 mil, assim como você pode ter de 100 mil, 200 mil reais. A sua responsabilidade sobre essa empresa é limitada ao valor dessa sociedade. Ou seja, se você fez uma sociedade limitada a R$10 mil, se você sofrer um processo, entrar em processo de falência, você está limitado a R$10 mil. Próxima forma de tributação, então, é a sociedade anônima. Ela já é mínima de 8 sócios. E começa a surgir algumas responsabilidades a mais, como, por exemplo, você deve publicar o balanço, além das responsabilidades anteriores, é claro. Você passa a ter a tributação apenas como lucro real e lucro presumido. Em todas as anteriores, com exceção da MEI, que MEI você não tem a tributação de imposto, todas as anteriores você pode escolher por tributação de lucro real, pode escolher por tributação de lucro presumido ou pode escolher pelo Simples Nacional, que a gente vai ver que é uma das formas mais vantajosas hoje para uma empresa iniciar o negócio. Então a forma de tributação de lucro real, você paga ICMS e alguns outros impostos diferentes. Você paga o ICMS, que normalmente fica em torno de 18%, vai variar um pouco com o seu produto, vai variar um pouco conforme o seu estado. Para isso é interessante você consultar um contador depois e você já ir vendo com ele qual que vai ser a tributação real do seu negócio, quais são os tipos de tributação. Mas você vai pagar o ICMS sobre a diferença entre quanto que é o produto, preço de venda que você tem e o preço que você pagou no produto. E tudo varia conforme aí também se você vai ser serviço, se você vai ser indústria. Você vai pagar PIS, COFINS, você vai pagar 9,5%. Paga também mais sobre os funcionários, então você vai acabar pagando 28,8% de INSS sobre toda a sua folha salarial. Ou seja, para cada R$1.000 que você paga para um funcionário, você paga um extra para o governo de R$288. Isso serve para bancar diversos programas sociais. Você vai pagar no lucro real, então, depois que você teve você teve a receita, você teve as despesas, tudo é claro declarado e emitido com notas com fiscal, você vai pagar 24% de imposto sobre o lucro real dessa empresa. Você paga, esse é o lucro, por isso chamam de lucro real. Ele também tem uma obrigação extra que não tem na tributação do Simples, que é você emitir o SPED fiscal, que te obriga então a declarar o estoque real dos seus itens.
A tributação de lucro presumido, ela é muito semelhante ao lucro real, só que ao invés de você pagar imposto de renda de 24% sobre o lucro real que você teve, você paga 2,28% sobre o faturamento que você tem. Ou seja, é um lucro que você presume que vai ter. Por isso, o nome lucro presumido. E a parte, então, de tributação do Simples Nacional, ela é muito diferente, na verdade. Ela vai englobar todos os seus impostos e impostos sobre o seu faturamento, partindo de uma tributação de até 4% até chegar numa tributação de 19%. Tudo de acordo com o seu faturamento vai enquadrar você numa faixa mais baixa ou numa faixa mais alta. Ou seja, conforme você vai aumentando o faturamento, maior vai aumentando o seu imposto. É uma tabela bem simples e ela realmente é uma tabela bem interessante. E o Simples, então, ele vai ter diferenças entre o comércio, os serviços e a indústria. Então essa foi a parte de tributação na teoria, nós vamos ver na prática mais ou menos como isso funciona e vamos optar por uma para o nosso tipo de negócio.